Olá, amados, a paz do Senhor Jesus, aqui é o irmão Renato e retornamos ao canal Hora Teológica para trazer mais uma dica de leitura, uma obra sobre os Evangelhos, uma obra que já todo mundo assim, conhece, mas é sempre bom dar uma revisada, até porque tem algumas reimpressões e é uma obra de importante relevância aos estudos dos Evangelhos sinópticos, né? Antes de eu trazer essa obra aqui, você que não é inscrito no canal, se inscreve, tá? Deixa o seu like, a sua curtida e aciona o sininho das notificações. E abrindo a opção todas, né, no sininho, você aperta para que você não venha perder nenhum conteúdo no canal. Caso não esteja recebendo as notificações do YouTube, é necessário às vezes você até desativar, né, desinstalar o YouTube e instalar novamente para que venha com as novas atualizações, para que o YouTube não venha desativar o seu sininho, como tem acontecido naturalmente com alguns irmãos que têm até me comunicado, né, essa falha, ok? Deixa eu trazer para vocês aqui, a obra é essa aqui, irmãos. Eita, Craig Blomberg, Introdução aos Evangelhos. Uma pesquisa abrangente sobre Jesus e os 4 Evangelhos, ok? Vamos começar a destrinchar essa obra? Vamos lá, irmãos, vamos dar uma olhadinha no sumário, que não é muito grande. Aqui a folha de rosto. Aqui o sumário. Vai ser bem rápido, né? Apesar que a obra não é tão extensa assim em relação ao seu sumário, mas bastante profunda no conteúdo. Você tem aqui, ó, abreviaturas, agradecimentos, introdução. Parte 1. O contexto histórico para o estudo dos evangelhos. Capítulo 1. Contexto político, um panorama do período intertestamental. Capítulo 2. Contexto religioso, as religiões helenística e judaica. Capítulo 3. Contexto socioeconômico, o cotidiano na época do Novo Testamento. Parte 2. Métodos críticos para estudar os evangelhos. Capítulo 4. Crítica histórica dos evangelhos e crítica literária dos evangelhos. Parte 3. Introdução aos 4 evangelhos. O evangelho de Marcos, o evangelho de Mateus, o evangelho de Lucas, o evangelho de João. Parte 4. Uma análise da vida de Cristo. O Jesus histórico, as investigações e a cronologia. O nascimento e a infância de Jesus. O início do ministério de Jesus. O ministério de Jesus na Galileia, fases iniciais. O ministério de Jesus na Galileia, fases finais. Ensinos adicionais de Jesus em Mateus, Lucas e João. Vamos lá. O ministério de Jesus na Judéia. Paixão, crucificação e ressurreição. Síntese histórica e teológica. A confiabilidade histórica dos evangelhos. A teologia de Jesus. Índice dos assuntos. Você tem aqui 543 páginas. Vamos aqui que eu vou apresentar para vocês rapidamente essa parte sobre a crucificação que ele fala aqui. Uma obra fantástica, irmão. Muito boa. Acho que eu até pulei aqui já. Pode ver que tem alguns gráficos, ó, muito interessante. Ele vai trabalhar aqui a crucificação de Cristo. Alguns dados interessantes. Sabemos que Cristo morreu durante os reinados do governador Pilatos, 26 a 36 depois de Cristo, do sumo sacerdote Caifás, 18 a 36, e do tetrarca Antipas, 4 a.C., 37 depois de Cristo. Parece que ele foi crucificado numa sexta-feira, véspera do sábado, Marcos 15, 42. Né? A questão toda é que o que muitas vezes é pregado e ensinado é falar dessa forma, né? A questão da sexta-feira. Né? Mas vamos lá. Na noite do dia seguinte, ao da celebração da primeira refeição da Páscoa, Marcos 11, 12, 14, 16. Mas João parece indicar que Cristo é crucificado no dia da celebração da Páscoa, antes que a primeira refeição fosse celebrada. As referências estão em João 13, 1, 18, 28, 19, versículos 14 e 31. Portanto, a Páscoa seria, seguindo o costume judaico, de contar um dia de pôr do sol a pôr do sol,
da quinta-feira à noite até a sexta-feira à noite, ou da sexta-feira à noite até o sábado à noite. Ou seja, quinta-feira, nós sabemos que no calendário judaico, a partir das 6 horas da tarde, que para nós 18 horas, o dia vira. Então, a partir depois das 6 da tarde, né, ou alguns falam noite de quinta-feira, já passa a ser sexta-feira. Já começa a contar dali. Considerando-se a informação de que a Páscoa era celebrada no 15º dia do mês de Nisan e calculada a partir do surgimento da lua nova. Podemos usar dados da astronomia para determinar os anos em que essa data caiu numa sexta-feira ou sábado. Mas as condições de tempo nem sempre possibilitam que a primeira fração de uma lua nova seja avistada no primeiro dia ou no segundo dia de um novo mês. Conforme se depreende, então pode-se propor que a Páscoa tenha caído ou na sexta-feira ou no sábado de 30 ou 33 d.C., embora seja mais difícil datar a festa de 33 numa sexta-feira. A questão toda, essa polêmica que cai no sábado, sabendo que ele citou no domingo, dependendo da hora, a contagem de 3 dias ela vai diminuindo, né? Então, a questão histórica aqui, possivelmente começou já na quinta-feira, para que a crucificação iniciasse realmente na sexta-feira, né? Como nós cremos. Vamos partir pela outra parte aqui. Tem uma outra parte interessante que eu vou mostrar para vocês. E aqui vem o evento, né? De Marcos 10, 17 a 31, relacionado também com Lucas 19, do 1 a 27, o jovem rico e eventos relacionados. A próxima pessoa a se aproximar de Jesus na estrada é um próspero funcionário da sinagoga, chamado de um homem importante em Lucas 18, 18. Como o doutor da lei em Lucas 10, 25, esse homem pergunta como herdar a vida eterna. Jesus lhe faz uma estranha repreensão. Em Marcos, pergunta ao moço por que o chama de bom mestre, visto que só Deus é bom. Marcos 10, 18. Jesus estaria negando sua própria bondade? Ou estaria insinuando ser Deus? A redação de Mateus faz com que a primeira conclusão seja menos provável, né? Talvez Jesus somente estivesse desviando a atenção do critério inadequado do homem. Que farei? Para em seu lugar se concentrar no padrão divino de bondade. Cristo menciona então os mandamentos fundamentais do Decálogo, mas o homem afirma que os cumpre. Marcos 10, 19 e 20. No entanto, o jovem ainda sente que falta alguma coisa. Jesus põe o dedo na ferida ao lhe ordenar que vendesse suas muitas posses, as desse aos pobres e o seguisse como discípulo. Marcos 10, 21. Suas ordens devem ser consideradas como um pacote. Altruísmo ou ajuda humanitária sem o compromisso com Cristo não serve para nada na eternidade. Isso aqui vai muito para confrontar algumas crenças, porque aqui nós conhecemos muito bem que está se tratando de boas obras, né? A Bíblia faz uma diferenciação, uma divergência entre obras da lei, que aqui não é o caso, é texto que você vai ver tratando em Romanos, né? Paulo falando nas suas cartas, em Tiago, mas aqui são boas obras. A questão toda é que o autor deixa muito claro que Jesus faz um breve teste, né? Até conhecendo seu coração, sabendo que ele não iria deixar suas posses tão facilmente assim, o jovem rico, e que só obras e seguir a lei não é o suficiente para ser salvo. Algumas crenças até pensam realmente que fazendo boas obras, né, no caso, trabalho de ações sociais, como muitas religiões fazem, né, que isso realmente é o suficiente para herdar o reino de Deus. Todo mundo, irmãos, é a questão que eu estava até comentando com alguns irmãos, todo mundo quer entrar no céu, né? Todo mundo quer ir para o céu, todo mundo quer ser salvo. E acha que mesmo sem renunciar, acha que é só o suficiente fazer boas obras, que isso já o garante um passaporte, uma passagem para a moradia eterna. E isso não é suficiente. Isso está provado aqui, entre outros textos também. Então, Jesus ele faz esse teste, né, do padrão de vida da qual aquele homem, o jovem rico, ele olhava para si mesmo. Ele achava ser o suficiente do que ele fazia, já lhe garantiria a salvação, como muitas pessoas até mesmo pensam, né? E aí, até um convite para nós, né? Nós pensamos realmente que isso é o suficiente? Muitas pessoas pensam que é o suficiente. Isso é realmente tudo para ser feito para herdar a vida eterna?
Então fica aí o questionamento para muitas pessoas, até muitos realmente cristãos que pensam que isso aqui é o suficiente. É um absurdo, né, falar isso, mas muitos pensam também dessa forma. Okay? Fica essa grandiosa e maravilhosa obra aqui. O Sinóptico tem muitas passagens que trabalha com gráficos também. Aqui, ó, riqueza e mordomia, terceira predição da paixão. Olha que coisa maravilhosa. Sermão das Oliveiras, ó, como os 3 evangelhos vão narrando. Aqui, ó, sinais do fim não chegou. A visão e a cosmovisão de cada evangelista falando sobre o mesmo assunto. Muito dividido, muito didático. Okay? Para quem não tem aí, fica uma grande dica para você, ok? Muito obrigado por ter ficado com a gente até agora. Deus abençoe e até o próximo vídeo.